Sábado agora, dia 9 de novembro, o mundo celebra uma data que é histórica, que são 30 anos da primeira picaretada no Muro de Berlim, que era um paredão com mais de 100 quilômetros em volta de Berlim Ocidental, em alguns pedaços tinha mais de 4 metros, e a queda do Muro de Berlim, que se comemora no 9 de novembro, marcou o início da convivência da Alemanha Oriental, estatizada, comunista, atrasada, com a Alemanha Ocidental, capitalista, moderna, regida pelas regras da economia de mercado. Então, dessa convivência da conversão do lado oriental aos princípios ocidentais, surgiu o país mais moderno da Europa, um país capaz de enfrentar a China em vários setores. E eu estou citando esse exemplo porque o conjunto de medidas apresentado ontem pelo ministro Paulo Guedes ao Congresso Nacional, eu falo ministro Paulo Guedes porque ele é o gestor, é o criador, é o mentor das medidas, é o coordenador dessas medidas, é um marco histórico. Não tem evidente a dimensão de um muro de Berlim do ponto de vista mundial, mas no nosso planeta Brasilis aqui, marca a primeira picaretada no muro que separava o Brasil oriental, estatizado, envelhecido, de um Brasil ocidental, que é o que a gente quer ser. Um Brasil moderno, regido pela economia de mercado. Então, vale a pena, na mesma semana acontecem esses fatos, no 9 de novembro e ontem no 5 de novembro. Né? 5 de novembro de 89, de 2019, pode ser uma data que vai entrar para a história brasileira, como a primeira grande transformação nesse país. E esse conjunto de medidas é a maior mudança já feita na Constituição de 88, né? Que ela produziu o quê? Produziu o engessamento que a gente tem hoje. A Constituição de 88, e esse pacote que o Paulo Guedes fez, ele desengessa coisas que a Constituição de 88 engessou, destrava coisas que a Constituição de 88 travou, e isso é uma mudança muito importante. A Constituição de 88 recebeu um apelido carinhoso, Constituição Cidadã, e nem poderia ser diferente porque você compara a Constituição de 88 com a Constituição de 1967, a sua antecessora, feita no regime militar. Natural que ela receba um tratamento carinhoso. Mas ela criou uma ilha da fantasia tomada pelas corporações, sem espaço para a sociedade privada, para aqueles que não vivem no Estado. E o espaço para aqueles que vivem no Estado são as águas turvas que cercam essa ilha da fantasia, cheia de tubarões, e todos se virando para conseguir não se afogar e pagar as contas de quem tem o privilégio de viver naquela ilha. Quando a gente observa os estragos que a Constituição de 88 produziu no Brasil de hoje, carimbando as despesas orçamentárias, impedindo os governantes de tomar decisões de forma livre e até podendo ser cobrados pelas decisões que tomam. Hoje fica muito difícil. Permitindo, ao mesmo tempo, que eles endividem o país. Está lá no texto, é autorizado. Deixaram criar municípios com uma velocidade pavorosa, né? Criando benefícios sociais que são difíceis de financiar, patrocinando o fortalecimento dessas corporações que se instalaram na ilha, no cocuruto da Ilha da Fantasia. É de se perguntar, portanto, por que cidadã, né? Bom, essa carta recebeu ontem uma emenda radical, um emendão, né? O maior que já foi escrito. Nunca o Estado brasileiro conheceu uma proposta tão ambiciosa quanto essa do Paulo Guedes. Foram várias as medidas transformadoras nos últimos 30 anos, a principal delas o Plano Real. O Plano Real acabou com a inflação e deu a nós a oportunidade de enxergar o tamanho do buraco que a gente tinha. Mas não avançou na área fiscal, não avançou na gestão das contas públicas. Outras medidas foram tomadas, importantes. A proposta feita para responsabilidade fiscal, importante. Mas como observou ontem o Paulo Guedes na entrevista, não foi o suficiente. Por incrível que pareça, tem uma lei
mas a lei não é o suficiente, né? Ela não foi suficiente para conter. E a proposta, a gente precisava de uma proposta que fizesse uma faxina no Estado brasileiro, coisa que a gente não tinha feito até hoje. E essa proposta apareceu ontem. Ele propõe a unificação das verbas da educação e da saúde, para que os estados e municípios decidam como usar o dinheiro, né? Hoje é carimbado. Você tem a verba da educação, você tem a verba da saúde. Faltou em educação, sobrou em saúde, ou o contrário, azar. Não pode usar uma na outra. Então imagine, quem nos ouve agora, em casa, está faltando dinheiro para comprar remédio para o filho, mas sobra dinheiro para comprar material escolar. E um dinheiro não pode ser usado para o outro. Você não vai precisar do material escolar porque está sobrando. Já comprou, mas sobrou um pouquinho. Pode comprar remédio? Não, não pode comprar remédio. É uma discussão profunda, não é simples de fazer. Alguns assuntos emergenciais na área de saúde podem comprometer o desempenho da educação, mas os governantes, eles são eleitos por milhões de votos para que sejam responsáveis. Não dá para a gente eleger um governante com milhões de votos ou com milhares de votos e tirar as armas para que ele trabalhe, porque a gente acha que ele pode ser irresponsável. Tem medida ali prevendo o que acontece se o orçamento ficar esmagado. Acaba, por exemplo, os estados e municípios ficam proibidos de promover funcionário, de dar reajuste, de fazer novos concursos, criar novas despesas, podem reduzir jornada e salário em até 25%, e o gatilho atingir 95% do orçamento com essas despesas, fica travado. A Constituição Cidadã, que é tão elogiada, não deixava fazer isso. Por quê? Porque a Ilha da Fantasia se protegia. O Paulo Guedes descobriu a equipe dele, né, catalogou mais de 200 e tantos fundos públicos com recursos que não são usados. E é coisa de mais de 200 bi de reais, eles apresentaram os números ontem. Então a dívida pública crescendo, passou de 5,6 trilhões de reais, e você pode pegar esse dinheiro e abater dívida, mas a Constituição Cidadã não deixava. É um problema isso, né? E agora, se essas medidas forem aprovadas, você vai conseguir abater dívida e atingir um dos 3 maiores buracos que o Brasil tem. Dívida, os outros 2 são folha de pagamento de pessoal, que tem medida no pacote para isso, e previdência, que já foi reformada. Agora, a mais impressionante das medidas, a mais surpreendente das medidas é aquela que atinge os municípios com até 5 mil habitantes, sem renda para custear, sem recursos para custear, ao menos 10% das suas despesas de funcionamento. Veja, é como se ficasse proibido de morar no prédio onde você mora aquele que não conseguisse pagar 10% das despesas que ele tem. 10%. O condomínio é 4 mil, 3 mil, 800 reais, ele não consegue pagar 80 reais. 80. Não é que ele não consegue pagar 800. Quanto é o condomínio médio numa cidade brasileira? 500 reais? Ele não paga 50. 2 mil? Ele não paga 200. Acima disso, tudo bem. Mas é o mínimo. Tem que pagar pelo menos 10% das suas despesas. E eu estou falando do exemplo do condomínio, mas das suas despesas gerais. 10% do salário, 10% das coisas. Não consegue. 10% da conta de luz. Esse é o critério para a cidade perder o direito de ser uma cidade independente. E aí ela não é que ela vai extinguir, né? Você aperta um botão e some. As pessoas, 10 minutos para você sair daqui. Não, isso é só em caso de furacão, né? E a gente só vê isso em filme. Não, ela vai ser incorporada por uma outra cidade. O coreto vai continuar onde está, a igreja continua onde está, a loja continua onde está, não muda nada. Só que algumas cidades vão incorporar outras. As cidades podem incorporar até 3 outras cidades. A estimativa é que você tem 1/4 das cidades nessa situação. 1/4 das cidades brasileiras não conseguem pagar 10% das suas despesas, com 5 mil habitantes. E vão perder autonomia a partir de 2023, claro, se isso for aprovado. Isso significa acabar com 1/4 dos prefeitos, estou dando as notícias boas aqui. 1/4 dos secretários municipais. Então você imagina, se você tem 1.400 cidades, quantos secretários municipais tem? 5, 6... vezes 1.400. Quantos vereadores tem? 1/4 dos vereadores, 1/4 dos 57 mil vereadores. Olha que notícia espetacular. Algumas pessoas ficam muito irritadas quando a gente fala de vereador,
partindo do princípio que vereador é uma profissão. Não, a profissão é médico, professor, engenheiro, sapateiro, alfaiate. Vereador é uma condição. Uma condição. Ele vai lá, disputa e se torna vereador. Defender a categoria dos vereadores é se comportar como se aquilo fosse uma atividade profissional. E ela não é. Ela não pode ser uma representação política para o bem da sociedade. E para o bem da sociedade, Paulo Guedes propôs algo muito interessante. Na Grã-Bretanha, algumas cidades são administradas por outras cidades. A Câmara dos Vereadores, que não existe essa figura, mas a parte do legislativo encarregada de fazer a gestão, faz a gestão de mais de uma localidade. Por que não aqui? A cidade A contrata a Câmara dos Vereadores da cidade B para fazer a gestão. Não precisa nem acabar com a cidade. De repente o Congresso pensa numa alternativa. A gente não acaba com a cidade, a gente continua a cidade, mas a gente faz um contrato de gestão com a cidade vizinha. O prefeito cuida da gente, a Câmara dos Vereadores cuida da gente, e a gente pega o nosso dinheiro, que a gente gasta hoje com a Câmara dos Vereadores, e usa para arrumar a nossa cidade. Não vai dar para o outro. Para o outro a gente contrata, paga um salário ali para ele. Bom, convenhamos, né? A cidade que não paga 10% deixa os políticos mais felizes, porque tem um monte de político que recebe em dia, e deixa as cidades e o Brasil mais pobre, porque as pessoas não têm esse negócio de atrasar ou de reduzir só 25%. É tudo ou nada. Se a empresa está indo mal, quebrou, o camarada perde o emprego. Então esse governo, ele tem, a gente já falou disso, uma característica estranha, né? Na área política é atrasado. Ele se perde em discussões bestas, esse besterol de disputa por esse partido risível que é o PSL. Ele não se organiza no Congresso, ele cria disputas que não precisava ter na base de sustentação, se é que se pode falar em base de sustentação desse governo. Não valoriza a classe política. Aliás, ao montar o governo, o presidente Jair Bolsonaro disse, batendo no peito, que seus ministros eram técnicos, ou seja, não tinham o defeito de pertencer à classe política. Mas é com a classe política que ele vai ter que contar agora, né, para construir. Claro, veja, eu não tenho saudade do mensalão, eu não tenho saudade do petrolão, eu não tenho saudade dos governos que apareciam nos jornais só na corrupa. Então isso sumiu, ótimo. Bom, na economia, no entanto, o governo tem uma pauta moderna e avançada. Vem ainda o pacote das privatizações, que eles prometem vir, está enrolando, mas o Paulo Guedes diz que agora vem. Vem aí a reforma administrativa, vem a tão esperada reforma tributária necessária, né? Hoje, o leilão do pré-sal, importante, você já deu alguns números que saíram, números expressivos, o maior de todos os tempos, um negócio extraordinário. Sem falar no pacote de concessões de infraestrutura do ministro Tarcísio, na reforma da Previdência que já foi aprovada e nesse conjunto de medidas que é muito impressionante. A economia precisava de um choque. Agora o desafio é lutar pela aprovação. Na reforma da Previdência, a gente contou com o esforço do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre. A gente precisa dos dois agora. E nós demos um show na reforma da Previdência. Não teve mobilização de rua, não teve colete amarelo como na França, não teve a crise que o Macri conheceu, não teve manifestação de rua como no Chile. E a gente está avançando. O Bolsonaro já apresentou em 10 meses de governo mais do que todos os outros governos pós-Constituição de 88 juntos, né? E isso é algo muito, muito importante. O pacote, ele é ousado. A melhor mudança que a gente pode fazer é aprovar ele do jeito que está. A segunda melhor mudança é aprovar ele do jeito que dá. Então, foi assim na reforma da Previdência. Aprovou do jeito que dava e acabou saindo um negócio ainda melhor do que aquele proposto pelo governo na gestão Temer. Muita gente critica esse pacote. Abrindo os jornais de hoje, você vai ver a análise de alguns críticos dizendo assim: muitas das medidas ali vão enfrentar resistência. Vão enfrentar resistência. Agora, o raciocínio segundo o qual as medidas vão enfrentar a resistência como uma medida de eficiência do pacote é sugerir que o melhor pacote é aquele que não traz mudança nenhuma. Esse traz mudança. Essa discussão sobre educação e saúde, por exemplo, vai dar o que falar, né? De forma que fica o registro. O ministro brilhou ontem, o governo Bolsonaro brilhou ontem, o gesto de ir ao Congresso foi muito importante e agora a bola está com
Câmara e Senado para a gente começar mais uma sessão interminável de debates para transformar esse Brasil que tanto precisa.